Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante da biologia humana, a história da talassemia beta major, também conhecida como anemia de Cole. É um verdadeiro mergulho no nosso código genético, que mostra não só a fragilidade, mas também a incrível resiliência do corpo e, claro, a busca incansável da ciência por respostas e por uma cura. Para começar, vamos pensar numa pergunta. O que acontece quando o serviço de entrega mais importante do nosso corpo simplesmente para de funcionar? Imagina nosso corpo como uma cidade gigante que precisa de suprimentos chegando o tempo todo. Entender essa logística é a chave para desvendar o mistério. Bom, vamos lá para o primeiro capítulo da nossa história, a proteína essencial. Para a gente entender o que dá errado, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como as coisas deveriam funcionar, lá no nível microscópico do nosso sangue. E a estrela dessa operação toda se chama hemoglobina. Pensa nela como se fosse uma frota incansável de caminhãozinhos de entrega. A missão dela é uma só: levar a carga mais preciosa de todas, o oxigênio, para todos os cantos do corpo, mantendo cada célula viva e funcionando a todo vapor. E o que faz essa frota ser tão eficiente é um equilíbrio perfeito. Cada molécula de hemoglobina adulta, que a gente chama de hemoglobina A, é como um quebra-cabeça de 4 peças, 2 peças alfa e 2 peças beta, que se encaixam numa simetria perfeita. Mas e se uma dessas peças do quebra-cabeça simplesmente não for fabricada? É exatamente aqui que o nosso mistério genético começa. Vamos ver como um errinho no manual de instruções do corpo pode quebrar essa simetria e começar um verdadeiro efeito em cascata. A situação é bem essa que a gente vê aqui. Do lado esquerdo, uma fábrica saudável, produzindo as peças alfa e beta em perfeita harmonia. Agora olha para a direita. Na talassemia beta, a linha de produção das peças beta simplesmente desliga. O resultado? Sobra um monte de peça alfa sem par, que acaba se acumulando e se tornando tóxica para a própria célula. E aqui está o efeito dominó genético em ação, passo a passo. Primeiro, uma mutação no gene. Segundo, a produção das cadeias beta para. Terceiro, as cadeias alfa que sobraram começam a se acumular. E por último, essas cadeias tóxicas danificam as células vermelhas que estão se formando, destruindo elas antes mesmo de conseguirem entrar na corrente sanguínea. Esse problema lá no nível micro acaba gerando uma cascata de consequências macro. Então, como é que o corpo reage a essa crise interna? O que acontece quando a fábrica de sangue entra em colapso? E aqui tem um ponto que é crucial. Os bebês nascem e parecem totalmente saudáveis. O drama só começa lá pelos 6 meses de idade. É nesse momento que o corpo naturalmente desliga a produção da hemoglobina fetal e tenta ligar da hemoglobina adulta. Só que a fábrica da hemoglobina adulta está quebrada. Sem hemoglobina funcionando direito, o corpo entra num estado de anemia gravíssima. Isso se manifesta com um cansaço extremo, palidez. A criança simplesmente não consegue crescer. O fígado e o baço começam a inchar porque eles tentam desesperadamente compensar a produção de sangue que a medula óssea não dá conta de fazer. E numa outra tentativa desesperada de produzir mais glóbulos vermelhos, a medula óssea se expande de um jeito absurdo. Isso literalmente alarga os ossos por dentro, principalmente os do rosto e do crânio, o que pode levar a umas deformidades faciais bem características que os médicos até descrevem. Para a gente ter uma noção do impacto, olha esse número. O nível de hemoglobina numa pessoa com a forma grave da doença sem tratamento pode cair para menos de 7. Sabe qual é o normal? Acima de 12 ou 13. É menos da metade do que o corpo precisa para funcionar direito. O nome técnico para esse problema todo é eritropoese ineficaz. Parece complicado, mas a ideia é simples. A medula óssea, a nossa fábrica de sangue, está trabalhando em turno triplo a todo vapor, mas a linha de montagem está com defeito. Ela se esforça muito para produzir quase nenhum produto final que funcione. Diante de um problema tão sério, o que a medicina pode fazer? Bom, agora a gente entra na parte da história sobre a luta pela vida. Um ato de equilíbrio constante para tentar controlar a doença. Por muito, muito tempo, a principal solução foi basicamente dar ao corpo o que ele não consegue produzir: glóbulos vermelhos saudáveis por meio de transfusões de sangue regulares. Para muita gente, isso significa ir ao hospital a cada poucas semanas, pela vida inteira. Só que aqui a história tem uma reviravolta, um paradoxo bem cruel. Cada bolsa de sangue que salva a vida também traz um perigo escondido: o ferro. E o ferro, que é essencial em pequenas quantidades, em excesso vira um veneno. O próprio tratamento acaba criando um novo desafio, e um desafio mortal.
O nosso corpo é ótimo para absorver ferro, mas não tem um bom sistema para se livrar do excesso. Com transfusão atrás de transfusão, o ferro vai se acumulando e se depositando em órgãos vitais, como o coração, o fígado. É como se o corpo fosse enferrujando por dentro, lentamente. Por muito tempo, a principal causa de morte era a falha do coração por causa desse acúmulo. Mas a medicina reagiu, e essa linha do tempo mostra um progresso incrível. Nos anos 70, surgiram os quelantes de ferro, remédios que funcionam como uma esponja, grudando no ferro extra para ajudar o corpo a eliminar. E com a chegada dos quelantes em pílulas, nos anos 2000, a coisa mudou da água pro vinho, melhorando muito a qualidade e a expectativa de vida. Conseguir controlar a doença já foi uma vitória imensa. Mas e se a gente pudesse curar de vez? Bom, agora a gente chega na fronteira da ciência, onde o objetivo não é mais só gerenciar os sintomas, mas sim reescrever o código genético e consertar o erro lá na raiz. Hoje em dia, a única cura definitiva que existe é o transplante de medula óssea de um doador compatível. É como trocar a fábrica de sangue com defeito por uma nova que funciona. O problema é que achar um doador é difícil e o procedimento em si tem seus riscos. E é isso que nos leva para o futuro. Como essa citação aqui da Stat Burrows diz, a terapia gênica está surgindo como uma cura em potencial, não só para a talassemia, mas para várias outras doenças genéticas do sangue. E a ideia por trás da terapia gênica é simplesmente genial. Em vez de trocar a fábrica inteira, a ideia é consertar a máquina quebrada. Os cientistas pegam as células-tronco do próprio paciente, usam um vírus modificado como se fosse um entregador para levar uma cópia correta do gene lá para dentro e depois devolvem essas células já corrigidas para o corpo. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa e cheia de esperança. Será que a gente está na iminência de uma era onde um tratamento de uma vez só pode finalmente consertar esse erro genético? Curar uma doença que por tanto tempo foi uma sentença de vida tão difícil? Olha, a resposta parece estar cada vez mais perto de ser um sim.